Olha, tem uma coisa acontecendo em Israel que está gerando um debate gigantesco. É uma ação da Embaixada Americana, sabe? E o que parece ser só um serviço administrativo qualquer, uma coisa simples, pode na verdade estar redesenhando fronteiras políticas e definindo o futuro de um conflito de décadas. E a questão central é exatamente essa. A gente está falando só de uma conveniência para cidadãos americanos que moram lá? Ou será que isso é um passo calculado que sinaliza uma mudança bem profunda na política externa dos Estados Unidos? Vamos dar uma olhada nos fatos para entender. O fato bruto é este aqui. Pela primeira vez na história, funcionários do consulado americano começaram a prestar serviços, tipo renovar passaporte, de dentro de um assentamento israelense na Cisjordânia. É um ato que até pouco tempo atrás seria impensável. E que, com certeza, está mudando as regras do jogo. Tá, mas qual é a justificativa da Embaixada Americana para fazer isso? Bom, tudo faz parte de uma iniciativa com um nome bem patriótico, o Freedom 250. Oficialmente, esse programa, o Freedom 250, é uma celebração. A ideia, segundo eles, é levar os serviços consulares para mais perto dos cidadãos americanos, facilitando a vida de milhares de pessoas na região. Parece, né, uma ideia prática, comemorativa, simples. Agora, o que chama atenção é a lista de locais. O tour passa por cidades israelenses como Haifa e Netânia e até pela cidade palestina de Ramallah. Mas é a inclusão de Frat Beitar Illit, que são 2 assentamentos israelenses na Cisjordânia, que transforma o que seria uma ação logística numa questão geopolítica bem delicada. E é exatamente por isso que os especialistas não chegam a um acordo. Existem basicamente 2 maneiras completamente diferentes de interpretar essa ação consular. De um lado, tem a visão da normalização administrativa, ou seja, é só uma questão de conveniência. Do outro, a visão da anexação de facto, um movimento político que, na prática, normaliza a ocupação. Vamos mergulhar em cada um desses argumentos para entender o que está em jogo. Então, quem enxerga isso como uma anexação de facto, argumenta o seguinte: ao oferecer serviços oficiais lá dentro, os Estados Unidos estão, na prática, tratando os assentamentos como se fossem parte soberana de Israel. Isso não só vai contra o direito internacional, como também acontece no momento supercrítico, com a construção de novos assentamentos batendo recordes. E esse número aqui, ele diz tudo, né? Mais de 28 mil novas casas aprovadas em assentamentos num único ano. Para você ter uma ideia, isso é quase o triplo do ano anterior. Então, para os críticos, essa ação consular não é um evento isolado. É um gesto que parece validar, normalizar essa expansão toda no terreno. Por outro lado, a galera da normalização administrativa diz: calma lá, a ação é limitada. É um evento de um dia só para passaportes, e Ramallah também está na lista, lembra? Portanto, não seria uma mudança formal na política americana. Mas, mesmo quem defende essa visão admite que esses gestos, repetidos, acabam borrando as linhas entre Israel e o território ocupado. Agora vamos ver as reações de quem está lá, vivendo isso de perto. Como era de se esperar, as opiniões são completamente opostas. A autoridade palestina condenou a ação com muita força. Chamou de um precedente perigoso. Para eles, cada ato que trata um assentamento como território israelense é mais um prego no caixão da solução de 2 estados. Sabe? Acaba minando a chance de um futuro Estado palestino viável. Já em contraste total, os líderes dos colonos israelenses comemoraram, chegaram a chamar de decisão histórica. Eles enxergam essa ação exatamente como os palestinos temem, um passo importantíssimo para a normalização total dos assentamentos, para que eles deixem de ser vistos como postos avançados e passem a ser considerados parte permanente de Israel. Para a gente entender o quadro completo, a gente precisa dar um passo para trás e olhar para as contradições que parecem existir dentro da própria política externa do governo americano. E aqui está o ponto crucial, essa diferença entre o que é dito e o que é feito. Publicamente, a Casa Branca afirma que é contra a anexação formal. Mas, na prática, ações como essa do Freedom 250 e a nomeação de pessoas alinhadas ao movimento dos colonos parecem empurrar a política justamente na direção oposta. E essa citação aqui do embaixador dos Estados Unidos é muito, mas muito reveladora. Quando ele justifica o direito de Israel à terra usando textos bíblicos em vez do direito internacional, ele mostra a base ideológica que pode estar por trás dessas ações políticas. Uma base que muitas vezes fica ali, debaixo da superfície do discurso oficial. E isso tudo nos traz de volta à nossa pergunta inicial, só que agora com outra profundidade. Talvez a questão não seja se a política está mudando, mas como ela está mudando.
Será que estamos vendo uma anexação ser construída não com uma grande declaração, mas com uma série de pequenos atos administrativos aparentemente inofensivos? E se for isso mesmo, qual será o próximo passo?